podemos modificar o futuro sem nenhum dogma. Jean-Pierre Garnier Mallet, direto da Argentina, Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet, apresentará na conferência A Ciência do Desdobramento do Tempo. Olá, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quero apresentá-los o Dr. Jean-Pierre Garnier, físico que desenvolveu a teoria do desdobramento de tempo, e a Carolina Rosette, sua intérprete. Por favor, vamos recebê-los com um forte aplauso. Bem-vindos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vocês vieram ouvir algo que pode surpreender. O que a ciência tem a ver com a nossa vida? A ciência está inserida na nossa vida. Tenta nos mostrar que estamos a serviço da ciência, como se nosso sistema existisse para servir a ciência e todas as tecnologias que ela nos fornece à ciência. Mas na verdade nós somos a ciência, não necessitamos de nenhuma tecnologia porque nós já temos tudo. Vejam só, a diferenciação do tempo é conhecida há mais de um século. O primeiro a falar disso foi um francês, que se chamava Poincaré, um personagem muito especial. Quando ele escrevia uma equação, ele já tinha o resultado ao mesmo tempo que escrevia a equação. Ele supôs então que havia duas pessoas dentro dele, uma que fazia a operação e outra que escrevia. E isso foi o início do conceito de relatividade do tempo, com Poincaré, um francês. E mais tarde, Einstein retomou essas ideias e desenvolveu a teoria da relatividade de tempo com base nos trabalhos de Poincaré. Mas para que serve isso? A bomba atômica foi criada com base nisso, mas não era esse o propósito original. Einstein não queria criar bombas, mas sim compreender o tempo e o espaço. Havia coisas mais importantes para fazer do que fazer bomba atômica. Isso lhe causou muitos problemas, mas por que então não usamos a relatividade do tempo em nossas vidas? A relatividade do tempo significa aceitar algo que hoje já é cientificamente comprovado. Stephen Hawking mostrou, por exemplo, que se lançarmos uma partícula num buraco negro, ela desaparece em 10 elevado a menos 18 segundos. Ou seja, desaparece instantaneamente. Mas para um observador que se encontra dentro do buraco negro, ele vê que essa mesma partícula leva anos para desaparecer. Ou seja, o tempo fora do buraco negro passa de forma totalmente diferente do tempo dentro. Além disso, sabe-se que uma partícula se desdobra à borda do buraco negro. Uma parte entra no buraco negro e a outra fica fora. Aquela que entra pode realizar uma série de experiências e, ao sair, transmite essas experiências à sua gêmea que ficou do lado de fora. E quando termina de explorar o buraco negro, ela regressa, e isso dizem os astrofísicos, forma uma segunda partícula gêmea da primeira, faz uma união com a outra partícula. Esse é o princípio do desdobramento do tempo e das partículas, que parece mitológico, mas é físico. Na física clássica, o desdobramento significa matéria e antimatéria. Quando ambas se encontram, se aniquilam, gerando energia. Mas por que existe o universo, se matéria e antimatéria deveriam se anular? Não deveria haver só energia. Para explicar isso, inventaram a ideia de dissimetria. Por quê? Porque não pensamos que o tempo pode variar. O tempo não é o mesmo em todos os lugares. Ou seja, o tempo pode ser uma variável. E isso é muito interessante. Se temos dois tempos diferentes, um pode fazer uma pergunta em 1/1000 de segundo, e o outro pode responder com séculos de diferença. Mas ainda assim, a resposta chegará. Imagine, uma pessoa faz uma pergunta a outra, e depois de um século recebe a resposta. A primeira só tinha 1 segundo. O primeiro tem a resposta ao mesmo tempo que a pergunta. Tudo isso funciona no nível das partículas. Está comprovado. Com coisas que não entendemos, e podem estar entrelaçadas umas com as outras. Duas partículas entrelaçadas compartilham a mesma informação ao mesmo tempo, mesmo estando separadas por distâncias enormes. Está relacionada com velocidade infinita. Essa ideia de velocidade infinita de transmissão de informação foi provada e recebeu até prêmio Nobel. Significa que está perfeitamente admitido. Duas partículas recebem a mesma informação ao mesmo tempo. Eu faço uma pergunta. Quem está trazendo as informações? Não é nenhuma das duas partículas, porque ambas estão recebendo as informações ao mesmo tempo. Então, fomos buscar uma terceira partícula que dá a informação, claro, para mostrar que estava entrelaçada com as outras duas. Recebem
a mesma informação ao mesmo tempo. 3 partículas que recebem a mesma informação ao mesmo tempo. Então tive que buscar uma quarta partícula que dá informação às outras 3, e isso continua em um ciclo sem fim. Veja que não tem fim isso. Não há ilogismo nisso. Tudo é igual. Estamos contentes por encontrar uma intricação? Entrelaçamento? Claro que não. Tem que ter uma primeira partícula que dá informação às outras. Isso é o que o desdobramento de tempo traz à lógica. Supomos também que estamos em desdobramento de tempo, e a energia é o pensamento. Todos os séculos passados nunca se imagina que o pensamento é energia. Segundo Einstein, a energia é igual a E/mc². Está perfeitamente aceito. Ou será que a energia é massa? Será que pensando se perde energia? Pois perde massa. Nunca havíamos pensado nisso em termos de regime de emagrecimento. Portanto, o pensamento é energia. Surpreendente? Não. Se o pensamento é energia, isso significa que eu perdo energia menos. Ou será que o pensamento não é energia? Todos aqueles que falam de pensamento esotérico não têm nada a ver com física. Isso tudo no século XX. Agora, há um princípio, conhecido da incerteza de Heisenberg, que diz que, se dispomos de um tempo nulo, temos uma energia infinita. Então, temos um problema. Se não tenho tempo, por que teria uma energia infinita? Mas como podemos ter energia em um tempo que não existe? No mundo físico do infinitamente pequeno, não recebemos energia o tempo todo. Recebemos energia apenas por um quantum de energia sucede outro quantum de energia. 2 quantum não é nada, por quê? Porque não é contínuo. Nossa imagem da energia é feita de momentos breves. Como flashes, nada contínuo. Você olha para a luz, acha que ela é constante, mas ela apaga e acende 50 vezes por segundo. Porque você vê a luz o tempo todo. Na imaginária médica sabe que o cérebro só vê imagens sucessivas. Acreditamos que há uma sensação de movimento, mas é só uma ilusão criada por essas imagens. E há algo muito mais interessante. Recebemos informações 0,5 segundos antes de termos consciência delas. Ou seja, seu cérebro recebe e usa a informação antes de você saber que a tem. Isso é perturbador. Quem dá a informação ao seu cérebro? É perturbador isso, não? Se tenho acesso a um tempo que para mim não existe, que não aparece para mim, mas que não são nulos para todo mundo, isso quer dizer que existem realidades que têm um tempo que para mim não existe. Isso não poderia me mandar energia? Segundo o princípio de Heisenberg, uma energia que pode ser infinita, num tempo nulo. Eu me encontro com muitíssimas informações, e recebo, que são pensamentos que eu recebo, que a energia isso compensa. Os pensamentos que perde, que são energias. Ou seja, eu começo a pensar num tempo que para mim não existe, perde energia. Se nesse mesmo tempo recupero a energia, não vemos nada. Mas pensamento é energia. Isso é o que mostra o desdobramento de tempo, que os seus pensamentos são energias. E você vive de acordo com os seus pensamentos. Então devemos controlar nossos pensamentos, não? Quem controla o que pensa? Ninguém. É por isso que o mundo vai tão bem. Ninguém controla nada. E no entanto a ciência se mete a falar de pensamentos, pois dá medo. E quando ela o faz, muitos se levantam dizendo: isso é impossível. Mas se eu penso e se alguém em outro tempo utiliza o meu pensamento como energia, vai dizer o que é isso? É extraterrestre? Isso choca? Mas e se isso for verdade? Sabemos perfeitamente que os extraterrestres não existem. Aqui não. Sabemos que os únicos habitantes do universo estão na Terra. São as imagens de Deus. E que, segundo a evolução, nos encontramos à perfeição. E a cada manhã nada espero porque sou feliz. E com isso vou me cercando da perfeição. E as estrelas estão aí para nos iluminar à noite. Bilhões e bilhões de estrelas para nos iluminar. Fantástico, não? Agora, se o pensamento é energia, e sabemos que pelas partículas que podem ser verdade, porque recebem informações ao mesmo tempo. Eles sabiam, por exemplo, que as partículas recebiam as informações ao mesmo tempo, numa velocidade fenomenal ao mesmo tempo. Isso foi cientificamente evidenciado entre os cientistas. Concluiu-se que a energia é infinita, mas a teoria do desdobramento permitiu calcular essa velocidade. Não é infinita, porém, é extremamente grande.
cerca de 30 milhões de vezes maior que a velocidade da luz, ou seja, 857 bilhões de quilômetros por segundo, ou 350 mil bilhões de quilômetros por segundo. Perceba o que isso representa? Você percebeu que pode viajar dessa maneira? Estou dizendo isso para os céticos. Mas o que você está me dizendo? Eu não posso viajar. Outro cientista francês, em 1910 ou Unai, Christian Nome 1906, utilizando as equações da relatividade de Einstein, demonstrou algo espantoso, que ao mudar de velocidade com uma aceleração fulminante, o tempo muda. Podemos mudar de tempo para ridicularizar. Low chamaram isso de o paradoxo dos gêmeos de Langevin. O cientista era Paul Langevin. Imagine dois gêmeos idênticos, mas um deles embarca em uma nave que viaja à velocidade da luz, ou quase isso. E quando ele retorna à Terra depois de um ano, seu irmão gêmeo que ficou aqui envelheceu 50 anos, enquanto ele tem apenas 10 anos. Incrível não, levou 50 anos para os cientistas admitirem isso, quando eles reconheceram já o haviam enterrado. Mas como demonstrar isso? Em 1971, dois ingleses decidiram experimentar e comprovar isso. Nessa época já existiam relógios atômicos que oferecem precisão de bilionésimos de segundo. Colocaram um relógio em um avião, enquanto o outro ficava na Terra. O avião deu a volta ao redor da Terra. Isso está relacionado com a rotação da Terra. Como a Terra gira, a aceleração é diferente dependendo da direção. Houve uma diferença de tempo de 250 bilionésimos de segundo em um sentido, e 50 em outro sentido, e em outro experimento, com precisão dos 7 bilionésimos de segundo. Se você viaja a uma velocidade próxima da luz, você muda o tempo. Não precisa nem disso. Se eu me levanto e caminho, é acelerado pois já não estou no nosso tempo, estou em outro tempo. Regresso, desacelero, e vou entrar em nosso tempo. Meu tempo de vida é diferente do de vocês. Não tenho tempo de marcar, pois o tempo muda. Isso já é aceito pelos cientistas. Langevin falou sobre isso, chamaram ele de louco, inclusive na França, porque na França não há muitas coisas que existem. Na França somos protegidos. Não há radioatividade, não há extraterrestres. Se quiser estar protegido, bem-vindos. A França, isso é tranquilo lá. Temos um corpo aqui e um outro corpo energético. No universo tudo é dual. Somos onda e partículas. Nosso corpo envia informações, vai buscar informações e regressa para dar essas informações. Se chama corpo energético. Na França foi realizado experimento, como também em outros lugares, para mostrar e evidencia desse corpo energético. E por fim sabemos que os militares sabem disso. Que temos um corpo energético que sai do nosso corpo físico e vai buscar informações, e que regressa com os dados das informações. Não é difícil. Essas informações voltam e são armazenadas, até mesmo em arquivos classificados como os da NASA, inclusive com fins de espionagem. Foi assim que fizeram experiências tocando no cérebro. É giro, se chama essa parte do cérebro, e a pessoa então se encontra acima, vendo seu corpo de cima, como se flutuasse, tem uma visão de 360 graus. Isso é interessante. No título francês, disse que se trata de uma experiência extracorporal. Nesse experimento tem uma ilusão de descorporação. Você sabe que a morte é uma ilusão de descorporação? Vem, pois, morrer na França. Porque lá é uma ilusão, somos eternos. A morte é uma ilusão. Somos por exemplo, aqui eu não sou eterno. Todo mundo sabe em outros lugares que a descorporação existe, é o nosso meio de sobrevivência, porque eu falo desse corpo energético, porque ele se desloca a velocidades superluminosas. Ou seja, ele muda de tempo. Eles podem sair, por uma fração de segundo, e voltar alguns segundos depois, para nos dar informações para sobrevivermos. Isso acontece a cada segundo da nossa vida. Não necessita de reflexão para viver. Vocês perceberam que precisamos do nosso corpo para sobreviver? Treinar isso é instantâneo. Como eu sempre digo, vocês já viram um bebê que sai da barriga de sua mãe com um diário de instruções pessoais. Uma formação prévia para saber como mamar no peito da sua mãe, anotando informações pessoais? Claro que não, nunca. Ele simplesmente mama. E por que não utilizar o corpo energético?
Não fazemos isso instintivamente? Por que desde pequeninos não nos ensinaram isso? Então, fiz pesquisas, os sumérios, egípcios, gregos, percebi algo extraordinário. Isso era perfeitamente conhecido por eles, que me deu mais informações. No desdobramento necessitamos de 25 passagens de partículas. Em ciência se chama pontos de passagens obrigatórios. As partículas são obrigadas a passar por esse lugar. E se realizar uma visualização de uma passagem de uma partícula em cada um dos 27 pontos, o que obtive? O alfabeto grego e 24 letras. Não é o alfabeto grego, pois eu havia encontrado 3 letras antigas. Isso quer dizer que o alfabeto grego tem 27 letras, ou seja, o alfabeto grego está baseado no desdobramento. Quem havia aprendido isso? Cro-Magnon em sua caverna. Iebs querem nos fazer acreditar em coisas absolutamente inacreditáveis. Cientificamente, sabemos que nosso genoma tem traços de Neandertal. Quando eu tinha cerca de 15 anos, pesquisei sobre isso. Só restavam vestígios secos, como ossos. Por quê? Por causa de um ciclo de desdobramento que a humanidade muda a cada 25 mil anos. Evidentemente muda os genomas, eu dizia de Neandertal. Há traços dos dois, assim, Neandertal e Cro-Magnon e Minos. Por quê? Porque está escrito pelos sumérios, que criaram um nome com 6 deusas, fizeram apenas só com uma mulher. Mas isso não funcionou, não era reprodutivo, não era muito bom. Então se tomarmos 6 mulheres diferentes, podemos modificar a Cro-Magnon. Então surgiu o Cro-Magnon. Isso não era admitido cientificamente. Eu recebi muitas críticas. O Sr. Garnier Mallet diz que, se você cruzar uma galinha com um coelho, você terá algo estranho. E há 2 anos eles têm descoberto que temos 8% dos genomas dos Neandertal. E que todos nós, toda a humanidade, somos descendentes de 6 mulheres diferentes. 6 árabes, Etiópia, negras, e de olhos azuis. Todos os nossos antepassados em comum são árabes, negros e de olhos azuis. E por que aquele que disse que eu fazia misturas com galinhas e coelhos dizia que eu fazia bobagens, tolices? É difícil imaginar o homem de Cro-Magnon no fundo de sua caverna manipulando a genética, com uma pedra lascada para modificar o cérebro do homem, né? Que complicado, não difícil isso. E quando queremos coisas a priori, não podemos evoluir muito. Mas há algo muito simples, cientificamente, que impulsiona os antigos que conheciam o interesse comum. Vocês não vivem de seus pensamentos, vivem do eco dos seus pensamentos. Quem semeia vento colherá tempestade. Há um teorema de uma teoria impressionante que surpreende os cientistas. Se eu tenho a possibilidade de ter as respostas para perguntas que não tive tempo de fazer, isso significa claramente que há 2 tempos diferentes. A ciência prova isso. Então, devo utilizar, porque eu sou a ciência. Não estou a serviço da ciência. Se eu consigo ter as respostas das perguntas que não tenho tempo de buscar, isso se chama premonição, instinto, antecipação. Dá impressão de déjà vu, dá a impressão de já ter vivido isso, de ver o futuro antes de vivê-lo. Aqui entramos em coisas alucinantes, com uma intensidade alucinante, e cientificamente é difícil falar sobre tudo isso. Já ouviu falar da intuição? Mas o que faz seu corpo? Recebe respostas de perguntas instantaneamente que você nem teve tempo, pois o seu corpo teve tempo de encontrar soluções num tempo que não é feito para nós? É simples. Se eu controlo os meus pensamentos, os pensamentos que me chegaram como eco, são exatamente como os meus primeiros pensamentos. Então, não devo controlar os pensamentos o tempo todo? Sabemos perfeitamente que é impossível, já que nem temos tempo de lembrar das perguntas nos tempos inconscientes. Na imaginária médica mostra que recebemos as informações antes de termos consciência delas, ou seja, se é capaz de fazer perguntas e ter a resposta, dá a sensação que somos nós que fabricamos a resposta, porque não tem a memória da pergunta. Então eu penso que é o meu cérebro que fabrica os meus pensamentos. Hoje em dia sabemos que o corpo sobrevive sem o cérebro. Uma pessoa sem cérebro pode sobreviver. Como isso acontece? The Pod Ape, que não precisa de um cérebro. E por outro lado, precisamos um coração. Isso nós sabemos. Então, o que é necessário na ciência atual? Buscar para que serve isso para o homem
se não serve para nada. É muita tecnologia que não serve para nada. Devemos buscar o que necessitamos para viver o melhor possível. É preciso saber que todos os nossos pensamentos fabricam nossos potenciais. Se quiser mudar a humanidade, mude seus pensamentos. Simples assim. É isso. Então vemos que nossos pensamentos são estupendos, não? Ao ponto de nos matarmos, com alegria uns aos outros. Há algo a ser renovado, mas não se deve fazer isso com dogmas. Deve-se fazer isso com uma lógica, compreender a lógica da vida. É por isso que eu e minha mulher pegamos o bastão de peregrinos. Porque o mais importante não é fazer a ciência ser conhecida, mas que as pessoas exerçam a ciência e usar isso quando quiser. Vocês só desistirão se forem por si mesmos. Quando tem a prova de que tudo isso existe, então aí vocês começarão a mudar. Mas se forem forçados a acreditar em coisas sem poder explicá-las, de maneira dogmática ou postulados, já não queremos isso. Sobretudo os romanos. Necessitamos de uma lógica, e aí também da Grécia Antiga, mas cuidado, a lógica também pode ser perigosa. De fato, uma lógica pode ser terrivelmente muito perigosa, porque pode ser somente a aparência. E eles haviam inventado os sofismas, para mostrar cuidado com a lógica. Bem, existem muitos. Vocês certamente conhecem alguns, o mais famoso. Aquele que sempre diz, um cavalo barato pode ser raro. Todo mundo sabe disso. Sobretudo nos tempos que se andava a cavalo. Tudo que é raro é caro. Isso também é perfeitamente lógico. Ou seja, um cavalo barato é caro. A ideia não é lógico, é um dogma. É dessa maneira que criam coisas falsas. Por isso, é preciso desconfiar. É necessário utilizar a ciência, sabendo que somos a ciência. Se é algo que eu não compreendo e não pode ser explicado, então devo rejeitar. Se alguém não pode explicar, é porque deve mudar as coisas. Se não tem lógica, então é necessário mudar de vida, ou buscar outra lógica, porque a lógica deve observar nossa vida. Nem sabemos o porquê estamos na Terra. Evidentemente, a conclusão que porta da teoria do desdobramento, que é mais importante controlar outros tempos do que o tempo de vida, porque a conclusão é que também vivemos em outro tempo, e que esse outro tempo é mais importante porque é daí que temos fonte de eternidade. Quando aqui na Terra não temos, há algum imortal entre vocês? Alguém levantou a mão. E por que você vê tudo isso? Enquanto não tiver lógica, isso não fará sentido. Então vendem para nós os manuais, os modos de uso, e deixam a física de lado. Mas não. É preciso que exista em você apenas a lógica. Quando sei que algo é lógico, tenho sede dessa lógica. Esse é o princípio vital. Agora, se eu estiver em um deserto e quiser tomar um chopinho, um licorzinho, ainda estarei vivo. Alguns até acham isso bom, mas há um princípio vital por Tias. Eu sei que estou em pleno deserto, mas sei que não é o álcool que me faz viver. Então é necessário aceitar apenas as coisas que são justas, coerentes, exatas, que não haja postulados ilógicos. Isso é o que mostra o desdobramento de tempo, uma lógica extraordinária, inclusive a nível científico, mas não com postulados jogados ao vento. É necessário esperar que os que se apegam aos postulados desapareçam, e nós avançamos muito mais rápido. Vai muito mais rápido, para que os jovens não esperam que os velhos morram para mudar de ideia. É justamente aí que a intuição se desenvolve atualmente na humanidade. O desdobramento de tempo é a intuição. E como estamos vivendo o fim de um ciclo de desdobramento dos tempos que os antigos chamavam de fim dos tempos, não é o fim do mundo. É simplesmente que temos acesso a todas as informações. Nós estranhamos com potenciais maravilhosos dos nossos filhos. Se fala inclusive de imperatividade. E antigamente recebíamos potenciais fantásticos que não tínhamos a possibilidade de receber anteriormente. Observamos o progresso da ciência em poucos anos. E pessoas que dizem que a medicina permite que o homem viva mais anos. Isso foi pouco. O tempo não é mais o mesmo, que vai muito mais rápido do que eu mesmo. Então vamos fazer uma pergunta. Se for apenas uma história de tempo, veja o que poderia fazer uma primeira conclusão. Mas o fato de conhecer essa diferenciação de tempos permitiria viver de forma diferente, escutando o outro,
que é eu mesmo, que vai muito mais rápido do que nós, para dar o resultado das operações que nós vivemos e retornar ao início. Como dizia o Sr. Poincaré, que é um cientista muito importante, que desenvolveu essa diferenciação do tempo com seriedade, por um aspecto mais topológico do que por um aspecto de equação. Aliás, hoje em dia, encontramos a topologia de Poincaré, e Einstein se inspirou completamente em Poincaré e a intuição que ele tinha no seu entorno. E estudou algo fantástico. Não falo das aplicações da sua teoria. Até agora não houve nenhuma para a humanidade. Apenas aprendemos a nos destruir melhor. Inclusive chegaram até a lançar bombas atômicas sobre japoneses. Para saber o que aconteceria com isso. É claro, podemos fazer coisas extraordinárias com ciência, mas é preciso recolocar a ciência a serviço do homem. Não são iguais as equações. O que conta para mim é o que faço com isso na minha vida. A solução dos meus problemas. Então, o que vimos é que começamos a trazer informações e dizer às pessoas: você pode encontrar equilíbrio para se equilibrar em si mesmo, controlar os seus pensamentos. Evidentemente, deve saber de algumas coisas. Saber, por exemplo, para que a pessoa aceite isso, é preciso que lhe incutamos a lógica. A partir do instante que você tem uma lógica, aceita qualquer ideia, desde que somos capazes de aceitar supositórios. É ilógico, não? Então, é preciso encontrar a lógica para que você consiga, aos poucos, para permitir coisas que aparentemente parecem ilógicas. Mas de fato a ciência não é nada mais do que lógica. O que uma investigação científica? É a investigação científica controlada por outros cientistas para outros cientistas. O que fazemos com isso é a maneira que permite ganhar dinheiro. Essa é uma investigação científica. E o homem, o que fará com isso? Para que lhe serve o desdobramento do tempo? Para que serve? Para ser utilizado e saber utilizá-lo. Não precisa de manual de instruções, ele é utilizável. Há uma necessidade de desenvolver a intuição. É necessário ser intuitivo. E veja, toda pesquisa científica é apenas consequência da intuição. Toda investigação científica, matemática, por exemplo, começa com intuição. Todas as descobertas científicas são intuitivas. Conhecimentos matemáticos, físicos, o qual permite explicar algo científico como funciona tudo. Aliás, até mesmo na Espanha, Japão, em francês e também em inglês, tem uma versão simplificada com publicações científicas, para que você possa ver por si mesmo que não é tão complicado. Eu mesmo analiso como algo complicado para um estudante com nível do ensino médio. Mais ou menos pode ser simples. E para que serve entender a matemática ou a física, se não muda nada em nossa vida? Vemos pessoas com problemas que não têm fim, e podemos dar meios de sair de seus problemas. Nada de tempo, pelo jeito com muito tempo, pois utilizamos um tempo que não existe para nós. Nada mais. Temos um acelerador à nossa disposição e não sabemos como funciona. Só que estamos sempre com o pé no freio, então o nosso corpo não entende e nos dá um sinal de alarme. Fazemos uma troca de informações com as pessoas. Falando cientificamente, podemos falar que isso é uma intricação, adivinhando pensamentos. Como funciona isso? É interessante saber porque se trata de um princípio vital. Não há necessidade de cientistas. Aprendemos mais coisas estando dormindo do que despertos. Vocês são a prova viva. Seria bom se todo mundo dormisse. Assim também me permitiria dormir. Isso seria uma boa conclusão para essa conferência. Não temos entendido o que é o sonho. Não sabemos que aí existe um princípio vital escondido. Um princípio que era conhecido por um cientista muito antigo, há muito tempo, há cerca de 7 séculos e meio antes de Cristo. Quem não a sabe? Disso, um cientista muito conhecido, porque os professores te encheram a paciência nos anos de escola, por causa dele. Devido ao seu teorema muito conhecido, o famoso Teorema de Pitágoras, todo mundo sofria por causa de seu teorema. Esse matemático dizia isso 7 séculos e meio antes de Jesus Cristo. No século VII a.C., dizia: cuidado com suas noites, para não dizer de outra maneira. É preciso controlar isso. Não passe um dia sem que controle isso, sem nenhum dogma, sem nenhum postulado, nem político e nem religioso, nada cientificamente.
controlar um princípio vital porque eu necessito disso. Eu não preciso saber que a água é feita de H2O, o que mais me dá. Eu bebo, sinto bem-estar. É isso. Eu respiro. Não preciso saber que é oxigênio o que eu respiro. Eu respiro? É instintivo, mas se você pensar demais, esse mecanismo vital já não funciona. A boa conclusão é aquela do militar, com seu Dumas, os três mosqueteiros. O elenco era importante. Eles queriam fazer o bem em Damasco. Militar simpático. Ele acende a bomba num túnel, segura um belo estopim interno, entrega ao médico, foge, e a sala explode. Ele faz uma pergunta, os militares fazem perguntas. Eu tenho um pai militar e trabalhei com militares. E isso não é pejorativo. O que eu esperava era uma reflexão. Como faço para correr? E não tinha resposta. Como eu faço? A salvação vem de mim. Não se pode mais separar os pontos. Eles explodem, se aproveitam. Esta é a humanidade atualmente. Como faço para viver? Me comparo? Nada mais. Há muitas coisas a aprender que os bebês conhecem. Aprendemos bem a deixar de saber o que os bebês já sabem. Isso também é interessante, mas é uma descoberta. Não é difícil. Não há postulados. Não há nenhum dogma. Nada. E uma lógica científica. Trata-se de um princípio vital. Não há necessidade de reforçá-lo. Devemos admitir esse princípio vital. Todos admitimos que necessitamos de água para viver. Todos admitimos que precisamos respirar. Mergulhem no fundo da água. Vocês vão saber que são obrigados a respirar. Mas aprendemos a respirar melhor, a beber melhor. Mas o princípio vital por si só, é importante dizer que há algo científico na base dele, que esse desdobramento de tempo, que é muito importante. Isso é essencial. Eu vivo o eco dos pensamentos que são criadores. SUM, um tempo, e meus pensamentos fabricam respostas em outro tempo. Não é difícil compreender. A nível de partículas, sabemos que as partículas têm memórias, quando não tem parceiro de memórias. Veja que pode ser uma bela conclusão. Se estou numa realidade que fabrica outra realidade com meus pensamentos em outro tempo, né? Então, eu devo admitir, segundo essa mesma lei, que eu estou sem tempo, que tem tempo de fazer coisas que outros não têm tempo de fazer em seu tempo, que esses outros, basta que me mande uma energia em forma de pensamento, para que o SOU venha viver em meu tempo. Então, sem saber, busco respostas de perguntas que outros fizeram. Simples. Meus pensamentos me fazem viver a outra realidade, chamados passado, presente e futuro, de fotos, como se quisermos, porque o que acontece antes no passado, um passado que ocorre ao mesmo tempo que o meu tempo presente, e meu presente é um passado de outra realidade que ocorre ao mesmo tempo. Como dizia um grande cientista e poeta francês, que chamava Paul Eluard, que dizia, o passado é a memória do futuro, e quem fabrica o futuro é o tempo presente. Afinal, todo presente não existe, pois eu vivo a memória do futuro que havia fabricado havia entendido. Isso é difícil. Então, quando você tem uma teoria científica entre mãos, que prova isso, que permite pela primeira vez calcular a velocidade da luz e demonstrar que não se trata de uma velocidade porque não é uma velocidade. É um paradoxo de Einstein. A parte do fato de que a luz viaja a uma velocidade constante, qualquer que seja a velocidade do observador e seja qual seja a velocidade da fonte, depois que não é uma velocidade. Você quer ultrapassar um carro? Qual o espaço? Você nunca o alcança. Então você vai ao encontro com uma velocidade, de alguém que vem em sua direção, eles chegam à mesma velocidade mesmo que você não se mova. Isso é muito curioso, né? A teoria do desdobramento mostra algo muito simples. Todo mundo recebe as mesmas informações ao mesmo tempo, para que todo mundo viva nos mesmos instantes comuns. E isso é o entrelaçamento das partículas. É necessário receber as mesmas informações ao mesmo tempo, e vocês fazem o que quiserem com isso. Pelo menos receberam as informações. Então, uma teoria científica que permite explicar um paradoxo, não podíamos entender as publicações científicas. Mas isso é normal para obter o aval dos cientistas e obter a concordância da comunidade científica. Você fala diante de cientistas responsáveis e temos aqueles que servem como árbitros.
Eles dizem: olha, eu não entendi isso. Você passa uma hora explicando isso para ele, ou em 5 minutos, quando, pois, os árbitros, que geralmente são 3, entendem? Eles aceitam publicar seu trabalho, mas querem fazer um resumo, porque não há tempo para publicar tudo. Depois, os complementos de informações que foi dado durante o congresso já não tem, ou seja, as publicações científicas não é o que te vai permitir viver. Por outro lado, se eles não gostam, ninguém pode dizer que isso não é científico. É a relação pela qual, que é por isso que eu coloco isso na internet. Científico ou não científico pode ler e ver a lógica que há por trás. E a conclusão: se você utilizar essa lógica, não terás mais problemas. Tereis soluções. E depois morrereis curados, e isso é a vida. Ela está aí. Mas ninguém sabe nada, porque não controlamos o sono. Enquanto estamos na Terra para irmos dormir, e temos sossego, no trabalho e na saúde. Não fazer nada, mas conservá-la. A maneira, e não fazer nada, é ir dormir. Sabemos que existe um princípio vital que podemos controlar. De que maneira controlar essa prática vital? Não é difícil. Isso está ao alcance de todo mundo porque se trata de um princípio vital. E você o utiliza sem saber e o utiliza mal. Por exemplo, alguém sabe como funciona a respiração. Por que existem pessoas asmáticas? Vão dizer que é a poluição. Não há outra forma de conhecer um princípio vital que permite justamente sair de todos os problemas. O problema é que nossa vida nos causa ilogismos enormes, nos levam a desordem terríveis. Quando não tem a causa, então você não tem mais razão para sofrer o efeito. É exatamente o que queremos mostrar aos outros, mas sem nenhum proselitismo. Nunca forçar o outro a aceitar o que sabemos. É difícil. Querem saber o que é proselitismo? Por exemplo, você vai jantar com amigos ou com a família. Os familiares ou amigos dirão: o que você aprendeu na conferência? E você vai tentar falar tudo. É uma pergunta feita por educação pela pessoa. Aproveito para lhe dar um conselho. Haverá questionamentos. Pergunte à pessoa: o que você faz? O que você fez? Para todas as pessoas. Você terá uma surpresa. Ela não fará mais perguntas. Esse novo amigo, enfim, de todo modo, escapou das respostas. Não são estúpidas o suficiente para perguntar pela segunda vez. Entenderam? Já fui informado que as pessoas que veem as formações ficam curiosas para falar o que ocorreu. Elas correm, incomodam as pessoas falando de coisas que não interessam a elas. Fazer os experimentos seria incrível. Sempre queremos forçar os outros a escutar o que sabemos. É melhor ouvir os outros, e você evoluirá com ele. É racional. E então, não se incomode, isso é um princípio vital utilizável. Então eu viajo um pouco pelo mundo, justamente para mostrar essa lógica. Não há necessidade de cientistas. Não temos mais tempo para esperar 50 anos, porque a evolução da humanidade está acontecendo muito rápido. E isso pode ser explicado cientificamente. Por que há progresso em todos os âmbitos? É devido a uma aceleração do tempo. Relacionado com o final do ciclo de desdobramento do tempo, vocês têm acesso ao passado e ao futuro, como nunca antes havia acontecido. Por isso que a humanidade neste momento vai muito rápido. É preciso entender que podemos ir bem, não é obrigados a padecer. Podemos modificar o futuro cientificamente, sem nenhum dogma. Isso é importante. E talvez seja isso que precisamos aprender. E depois, você pode ensinar aos seus filhos. Está na hora deles conhecerem tudo enquanto são pequenos, porque eles têm instintos. E nós modificamos os instintos a seres diferentes. E veremos, sabemos que funciona em tempo diferentes, verás que chegar a conclusões incríveis. Conto com vocês, para fazer bola de neve, para que eles vejam o futuro sem nunca falar. Em casa, antes deles fazerem primeiro as perguntas. Caso contrário, e repetindo a pergunta para ter certeza, assim tem educação, e você verá coisas incríveis. E quando as pessoas virem a estabilidade que você tem, você verá que os problemas desaparecem. E aí, vão te fazer verdadeiramente a pergunta: como você quer comentar? E vai ajudar os demais. É necessário que espera que peçam seus conselhos. Essa é a grande dificuldade. Nunca for ao encontro das pessoas. Apenas aguarde que elas venham até você. Isso toma tempo. Mas aguardem. É mais eficaz. Conto com vocês.
porque estamos trabalhando por todos. É por isso que viajo tanto e trago uma tradutora que traduz muito bem, porque se ela não estivesse aqui, eu obviamente não falaria espanhol, assim como inglês e espanhol. Arrojo uma intermediária. Uma vez, tivemos uma tradução simultânea com o grego. Uma pessoa levantou a mão e fez uma pergunta. Normalmente respondo apenas uma ou duas perguntas, porque são muitas pessoas na sala. Para fazer uma pergunta de costume, levantaram 50 mãos. Eram muitas perguntas diferentes. Eu disse, vamos ter que trazer vários tradutores e me dizem, a tradução... Vocês traduziram coisas assim? Levei um grego, um amigo, que fez a tradução simultânea da conferência. Fez a conferência apenas com um grego, num congresso de economia. Porque a tradução simultânea não funciona com essas coisas. Tradução simultânea de conhecimentos não funciona. É por isso que agradeço a Caroline por me permitir ir. Em países de língua espanhola, muito obrigado a todos, conto com todos vocês.